Olá, nunca se pensou tanto em saúde como nos últimos tempos. A pandemia de Covid-19 mudou a forma de viver e também provou a importância da palavra prevenção. E esse mês de outubro é um período especial para mostrar que é possível se prevenir de uma outra doença que afeta e mata principalmente mulheres, o câncer de mama. O que talvez você não saiba é que, quando descoberto ainda no início, as chances de cura são de até 95%. Bons hábitos de saúde e alimentação, o autoexame em casa e mamografia, pelo menos uma vez por ano, são medidas fundamentais para vencer esta batalha. Para falar sobre as ações da campanha Outubro Rosa, o Sena Pública recebe hoje o doutor Antônio Fernando Melo Filho, que é médico mastologista e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia no Ceará, e a coordenadora do movimento Outubro Rosa, Ana Valéria Mendonça, a quem eu já começo agradecendo a presença. Muito obrigado. Vou começar aqui pela Valéria. Vocês tiveram um desafio muito grande, acredito eu, em 2020, por conta da pandemia, de realizar a campanha durante o mês de outubro. Deve ter sido mais virtual. Esse ano vai ser diferente? Está sendo diferente? Em primeiro lugar, agradecer aqui a participação no Sena Público, que eu particularmente gosto muito, né? Muito obrigado. E é uma audiência espetacular. É dizer o seguinte, que em 2020 a gente teve um grande desafio, que em plena pandemia a gente teve que enfrentar essa doença que ficou absolutamente na gaveta, digamos assim, foi negligenciada em alguns momentos e está sendo até agora na cena pública de saúde. A gente entende que na parte da saúde pública teve-se que dar atenção devida para a Covid, mas o câncer não poderia ficar na situação que ficou. Então, em 2020, a gente fez uma programação muito virtual, nós conseguimos fazer mais de 80 lives naquele momento. E esse ano a gente está usando com muita segurança, com muita responsabilidade, a gente está indo. A gente está fazendo o Outubro Rosa cada vez mais inclusivo nesses 13 anos. Hoje mesmo a gente está indo lá no espaço socioeducativo para falar para aquele público, para os trabalhadores e os trabalhadores de lá. Mas a gente tem ousado mesclar, porque além da gente achar que a resposta social é melhor quando se vai, a gente também tem que começar a arriscar no bom sentido e com muita responsabilidade, como eu falei, né? Então, grande parte da população, graças a Deus, já está vacinada. Já está vacinada. Isso facilita, né? Isso. Doutor, assim como o trabalho do pessoal que coordena a campanha aqui deve ter sido mais complicado, acredito eu que nos consultórios também, porque muita gente deixou de ir ao médico durante a quarentena. Pois é. Eu agradeço em nome da Sociedade Brasileira de Mastologia o convite. A gente está aqui representando essa especialidade, que é aquela especialidade que tem o poder, a missão de diagnosticar, tratar e acompanhar a paciente, ou até o homem também, sim, com doenças benignas ou malignas da mama. Então, esse momento da pandemia afetou todo mundo, afetou de forma física e mental. As pessoas, eu não tive uma nem duas pacientes, foi uma quantidade enorme de pacientes que ficou sem ir ao consultório. Quando começou a voltar, muitas diziam assim, principalmente as mais idosas: doutor, é a primeira vez que eu saio de casa é para vir para o seu consultório. Doutor, eu estou aqui escondida dos meus filhos. Teve um que me marcou, disse assim: doutor, eu estou igual uma cabra velha. Eu disse: o que é isso, dona Maria? É igual uma cabra velha presa no chiqueiro, que meus filhos não me deixam sair para nada. Então, afetou demais, sim, todo mundo. As pessoas adiaram seus exames de rotina. Não foi só na mama, não. Nós, quando passamos um período sem operar, quando voltou a operar, a gente teve uma dificuldade grande das pacientes conseguirem consulta com o cardiologista. Olha só. Os cardiologistas ficaram parados por um tempo e aquelas pessoas que tinham consulta de rotina, quando voltaram, eles estavam com a demanda reprimida enorme. Então, afetou muito isso aí. As pessoas deixaram de fazer exame e, consequentemente, as doenças foram diagnosticadas em fases mais tardias. E imagino o senhor recebendo essa demanda reprimida para dar notícia ruim ainda, mais complicado, né? Mas tem que dar notícia ruim. Foi uma consequência do momento mundial. É uma pandemia, sim, quer dizer que é do mundo todo, né? É verdade. Olha, entre as várias doenças cuja prevenção e tratamento foram afetadas pela pandemia de coronavírus, claro que está o câncer de mama. Para você ter uma ideia, a mamografia para mulheres com idade entre 50 e 69 anos de idade teve uma redução de até 42% entre 2019 e 2020, conforme mostra um levantamento feito pela Revista de Saúde Pública. Aponta ainda que nos 3 primeiros meses deste ano, o número mensal de mamografias foi ainda menor.
Quem fala para a gente é a repórter Soraya Santos. O Brasil registra 7 novos casos de câncer de mama por hora, sendo este tipo de câncer o segundo mais incidente, com mais de 66 mil casos no país. Câncer de mama que foi agravado com a pandemia da Covid-19, com cerca de 4 mil novos casos não diagnosticados em nível nacional. No Ceará, cerca de 2.555 pessoas deixaram de fazer radioterapia, conforme dados do Hospital Haroldo Joaçaba. Muitas pacientes resolveram adiar suas consultas, muitas até sentindo alguma alteração à palpação, e muitas pacientes que estavam em tratamento decidiram dar uma parada nesse tratamento com medo de se deslocar até os hospitais. Mas aqui no ICC, nós tivemos um exemplo muito grande de solidariedade. O hospital manteve-se com as portas abertas, nós continuamos consultando, diagnosticando e tratando as pacientes com câncer. Mesmo com os desafios da pandemia, profissionais da saúde reforçam que a prevenção é a melhor forma de detectar a doença em um estágio inicial. A partir da mudança de hábitos, é possível reduzir em até 50% o risco de câncer de mama. Mas, para isso, é necessário parar de fumar, de ingerir bebidas alcoólicas e outras drogas e começar já a praticar atividade física e manter uma alimentação saudável. Aliado a essa mudança de hábitos, é preciso também ir regularmente ao médico para fazer um check-up. E a mamografia, que é indicada para mulheres de 50 a 69 anos. Com a mamografia, nós conseguimos reduzir, antecipar o diagnóstico em vários anos. Por quê? Porque um nódulo, para ser palpável, ele tem que ter apenas, pelo menos 1 centímetro. E a mamografia não, ela já detecta lesões de 1, 2, 3 milímetros, ou seja, 2, 3, 4 anos antes da doença se manifestar a palpação no exame físico. Isso é importante a gente falar, doutor Fernando, porque tem muitas mulheres, não posso generalizar, obviamente, que fazem o autoexame em casa, não identificam nada e por isso fica. Não acham a necessidade de fazer a mamografia. Mas é obrigatório. Lógico. É como é isso aí, vai encontrar antes de ser palpável. Uhum. É o sentido da mamografia. Quando está palpável, já é mais preocupante? É, porque ele pode ser, se você encontrar antes de ser palpável, você antecipou o diagnóstico. E a chance de cura é maior. Quanto mais precoce, quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor. É o slogan desse ano. Valéria, como é que está essa questão do acesso à mamografia hoje aqui em Fortaleza, por exemplo? Nós, enquanto Movimento Outubro Rosa, a gente tem ficado muito antenados nessa questão, até porque também eu sou servidora da área de saúde, da Secretaria de Saúde, do Núcleo de Oncologia, e estou também conselheira estadual de saúde. A gente discute esses dados, mas uma coisa que a gente tem que resolver, e daí a gente tem cobrado muito, tanto a Secretaria Municipal de Saúde como a nossa Secretaria César, essa linha de cuidado tem que ser declarada para as mulheres, que essa linha de cuidado é o passo a passo, porque o serviço público diz que não está faltando mamografia. A mamografia está lá, inclusive a gente recebeu essa informação da própria César e da SMS. A mulher diz que não consegue, então a gente sabe que nesse meio aí tem alguma coisa que trava. Essa informação que a gente tem também, que tem vaga e os pacientes nunca conseguem. Agora, o que é que se sabe na prática? A gente tem uma lei nesse país, que é a Lei 11.664, de 2008, que diz que toda mulher tem acesso a partir dos 40 anos, e em pleno 2021 a gente ainda tem que fazer intervenções com alguns profissionais que resistem a essa solicitação, e essa lei, ela inclusive preconiza que a própria enfermeira ou enfermeira pode solicitar, mas ainda tem também um embaraço do ponto de vista da competência de fazer isso ou não. O fato é que a mulher não tem acesso direto, e esse não acesso direto a gente está revendo, porque não adianta a gente desenhar os modelos se a gente não combinar com a população. Você diz que tem mamografia, eu vou lá e não consigo marcar, ou então eu consigo marcar e não consigo retornar, ou então eu faço minha mamografia e não garanto meu segmento, né? De repente deu um diagnóstico que precisa ser investigado. Eu tenho que ter agilidade nisso. Então, o movimento que trabalha nesse eixo da advocacy de forma muito intensa, a gente está fazendo isso. Inclusive, vamos ter as Blitz Rosa, que é uma parceria do Movimento Outubro Rosa com o Ministério Público, onde a gente vai dar uma checada nisso. O serviço de mamografia, quais são os nossos serviços públicos, quais são os prestadores, quem está credenciado para fazer biópsia no nosso estado, está fazendo? A questão da ultrassom mamária também, que o doutor
o Fernando com certeza vai enfatizar isso. A ultrassom nós temos uma dificuldade enorme, porque a mamografia, bem ou mal, a gente, por todo esse grito social, a gente conseguiu avançar. Mas nas outras, a gente não. Tanto é que esse ano, especialmente nesse ano, um dos compromissos do Movimento Outubro Rosa, no seu eixo de advocacy, é que a gente consiga ampliar o número de SDMs, que são os Serviços de Diagnóstico e Mastologia, que Fortaleza, por exemplo, uma capital desse tamanho, só tem uma, aliás, duas, na verdade. Uma que está plenamente credenciada, que é o GEON, né, que é o Centro de Estudos Oncológicos. Aliás, lá no GEON e no IPC, que é um equipamento nosso, da Rede César, está fazendo o papel de SDM, mas ainda não está devidamente habilitado. Então, a gente tem que ampliar isso. O que é que significa, na verdade, isso? Significa que nesse serviço a paciente vai poder entrar, a pessoa vai poder entrar para o seu tratamento e vai sair com um circuito completo. Isso é muito importante. Porque a dúvida começa, acredito eu, muitas vezes, a quem recorrer. Se identificou lá um sinal, um nódulo palpável, quem eu devo procurar? Já começa por aí, acredito. Então o ideal seria a área básica. O postinho perto de casa. O postinho tivesse a rotina de solicitar de toda mulher dentro da faixa. Aqui a apresentação falou 50 anos. Já começa uma polêmica aí. As sociedades mundiais de mastologia e oncologia recomendam 40 anos. O governo federal entende por 50. Então, a gente defende a mamografia a partir de 40 anos. Independente se tem histórico ou não na família. Se tiver o histórico, antecipa para 35. Então, essa pessoa deve fazer a mamografia anualmente. A pessoa jovem, que da natureza do jovem tem a mama densa, às vezes a mamografia necessita quase sempre do auxílio da ultrassonografia. Então, a pessoa mais jovem precisa da mamografia e da ultrassonografia. Se o médico da família solicitar, tiver uma alteração, encaminha para o mastologista e se fizer o diagnóstico no hospital secundário, tipo Gonzaguinha, e se acaso for diagnóstico câncer, encaminhar para o hospital terciário, o Hospital do Câncer, o CRI, o Hospital Geral de Fortaleza, seria o caminho, seria a linha do cuidado. Mas o que preocupa a gente é que eu, pessoalmente, fui presidente da sociedade há 20 anos. Hoje eu estou como vice, participando, que eu nunca me isolei. Temperamento da pessoa. Aí, então, essa briga vem longe. Muitos slogans nós já tivemos. Nós tivemos um que eu gostava muito, que era Se Toque. Que o Se Toque tem um duplo sentido. Sim. É o alerta e o toque físico. É verdade. Depois veio o Fique de Olho. E depois a sociedade brasileira resolveu aderir ao Outubro Rosa, que é um movimento mundial. E esse ano é quanto antes melhor. Mostrando que quanto mais cedo você fizer o diagnóstico e mais cedo o tratamento, maior a chance de cura. E voltando a essa linha do cuidado, eu estou participando sempre, tudo, mas me bato com uma coisa que é o Outubro Rosa. É importante. Como você teve Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul. É sempre um alerta. Mas o problema é quando chegar em novembro, você pensa no azul, esquece do rosa e vai se lembrar no outubro do próximo ano. Não pode deixar para se preocupar só nesse mês. Exatamente. Por exemplo, né? Então, é o problema da campanha. Nós vivemos as campanhas. E deve ser transformado em programa. Eu trouxe aqui que uma amiga conseguiu esse grande feito em Goiânia, que foi transformar a campanha em programa de governo. Bacana. Municipal, estadual, lá? Municipal, não é o governo de Goiás, é a Prefeitura de Goiânia. Programa Goiânia Sempre Rosa. Então, faz toda essa linha do posto de saúde e que, em alguns hospitais, eles chamam uma linha verde, que é um fazer andar o paciente quando tem mais urgência. É o que a gente vê na UPA ali, eu acredito, né? E no caso, aqui chama linha rosa. Então, essa linha rosa é de você dar atenção ao paciente e ele vai do diagnóstico a receber a biópsia, ser encaminhado ao mastologista, tratar a cirurgia, se for caso de químio, de radioterapia, fisioterapia e tudo mais. Porque demanda tem para isso. Não falta. Então, falta atenção devida. E eu vou propor, junto com a nossa diretoria, levar isso aqui para a Prefeitura de Fortaleza. Se Goiânia pode, Fortaleza pode pensar também. É a gente sair da campanha e tornar um programa. Eu acho que é o que diferencia
não desmerecendo a campanha do Outubro Rosa. Na verdade, ia fortalecer, acredito eu, né? Porque ia dar continuidade às ações durante todo o ano. Então, eu acho que o mais importante é a gente levar isso aqui para a Prefeitura de Fortaleza e tentar tornar real um programa. Ainda tem paciente que desconfia e, por medo, não procura o médico, doutor Fernando? Tem ainda, e é um problema sério. A gente vê de tudo. Doutor, essa minha biópsia não foi trocada, não? É a negação para não aceitar. Reclama que a mamografia dói. Isso é um mito ou não? É um Porque mito. eu já ouvi falar muito também. Dor é muito subjetivo. Tá. Tem pessoa que queixa. Mas, às vezes, eu argumento, minha querida, é um dia no ano. Que comprime. Vendo a imagem, Comprime. a Valéria acho que pode falar com mais propriedade. certeza. Vendo a imagem, parece que dói um pouco. A gente costuma dizer que na verdade dói, é verdade, um pouco, mas aquela dor é infinitamente menor Sim, do que obviamente. Então a gente faz essa analogia rápida para ver se a pessoa esquece E também tem a questão de alguns serviços, ter aquela indicação de fazer alguma estimulação física antes da mamografia, para amenizar um pouco essa dor, né? A prótese de silicone ainda é um tabu também. Nunca entendi. Atrapalha ou não na identificação? Interessante que a mamografia é feita 2 incidências de cada mama. Crânio caudal e médio lateral oblíquo. Para o pessoal de casa entender, é com a parte de cima e... Uma crânio caudal de cima para baixo e a outra médio lateral nesse sentido. É a rotina da mamografia. E aquela pessoa que colocou uma prótese, geralmente por motivo estético, na mamografia dela é realizada uma incidência a mais, chama Eckland. Então, afasta a prótese e a gente recebe no consultório a mamografia nas 3 incidências. Essa, você vê a mamografia sem prótese. Então, não atrapalha em nada. E também a pessoa que tem prótese, por vezes, é indicada a ressonância magnética, que é um método importante, não é de populacional como a mamografia, mas tem uma importância no caso de tirar dúvida da mamografia ou do ultrassom, tem importância para pessoas de alto risco familiar e também para avaliar a prótese. Infelizmente, não é disponível no serviço público. Tá bom, vamos aproveitar então para um rápido intervalo e eu te convido para dar uma olhada nas nossas redes sociais. A gente tem Facebook, Instagram, que é o @TV Ceará, e o canal da TVC no YouTube. Acessa lá e confere todo o conteúdo. Ana Valéria, eu não posso deixar de falar que a gente vive numa região machista e aí tem a campanha Outubro Rosa. E a gente vai já falar sobre os casos de câncer de mama nos homens. Não afasta um pouco essa população, o fato de ser Outubro Rosa, por exemplo? Não, na verdade, a campanha ela é bem direcionada para as mulheres, mas os homens têm vindo cada vez mais e a gente criou uma estratégia muito interessante. Aliás, o Movimento Outubro Rosa aqui no Ceará, nesses 13 anos, a gente vai precisar dialogar com Goiânia, por exemplo, que nós criamos as trilhas... Você sabia dessa iniciativa lá? Não sabia, Bacana, mas a gente lá, de forma muito vanguardista, a gente em 2015, 2016, nós falávamos nas trilhas rosas. As trilhas rosas é essa linha de cuidado para dizer àquela mulher por onde ela percorrer. E também desenvolvemos 25 tecnologias sociais que hoje o Ceará, ele é sem nenhuma vaidade. A gente é exemplo para o Brasil. Vamos agora apresentar para o Conselho Nacional de Saúde, desde o mapa rosa, o mapa do compromisso, que a gente envolveu todo o interior do Estado na campanha. Porque, assim, eu particularmente, como ativista social feminista, eu defendo o Outubro Rosa para além do lacinho, que eu acho importantíssimo, tem toda uma simbologia, a blusa, a iluminação, mas o que a gente quer mesmo é impactar nas políticas públicas. Daí, quando as pessoas vêm com essa colocação de o senso, fazer Outubro Rosa, mas falta isso, falta aquilo. Outubro Rosa é um movimento social. Sim. O grande eixo de atuação, né? é o estímulo à participação popular, é o controle social e o advocacy. Então, não adianta cobrar do Outubro Rosa, tem que vir. Tem que fazer garantir seu autocuidado, vir para essa luta conosco, aí sim, aí você está legítimo para cobrar. Mas o movimento, enquanto movimento social, ele tem dado sua resposta social, inclusive o Outubro Rosa aqui no Ceará, nós intitulamos que Fortaleza, em 2017, nessa visão criativa que a gente tem, que graças a Deus tem facilitado esse diálogo, nós intitulamos Fortaleza Cidade Rosa, vírgula, em busca de mais saúde e cidadania.
Com isso, a gente dialogou com o turismo, que muitos turistas vêm para cá em outubro por local. Nós temos corrida, nós temos caminhada, nós temos a nossa regata, tem que está na quinta edição. feriado do dia 12 de outubro, né? E também temos a nossa regata, né? Então, fatores. Fortaleza Cidade Rosa, em busca de mais saúde e cidadania, nós estamos vigilantes para Fortaleza ser uma cidade realmente intolerante à questão do câncer. E voltando a essa questão também dos homens, a gente tem, enquanto Secretaria Estadual de Saúde, a gente foi muito estimulado também a abraçar o Novembro Azul, e com isso a gente vê os homens cada vez mais... Tanto é que no nosso material informativo eles estão bem presentes. Então, o que é que acontece? A nossa corrida é a terceira corrida rosa e azul, a nossa regata é regata rosa e azul. Tudo que a gente faz, a gente leva esse viés do rosa e azul. E você falou num recorte muito importante, que foi a questão da violência. Então, outra coisa muito importante para nós, do ponto de vista mulheres, e é preocupação no mundo inteiro, é a questão da violência doméstica contra a mulher. Então, toda a programação nossa do Outubro Rosa também tem essa centralidade. Nós temos o Dia Rosa Lilás, que a gente faz dentro da Casa da Mulher Brasileira, uma parceria desde 2012 com o Instituto Maria da Penha, que a gente enxergou como essa mulher, além de passar pelo drama da doença, ainda passa pelo drama da violência, né? Temos também o nosso questionário que vai para os municípios responderem em relação à saúde das mulheres. Tem 5 perguntas relacionadas também à violência. Então, as nossas rotas para o interior serão, ao invés de ser rota rosa, que a gente escolheu as 5 regiões de saúde, para a gente fazer indo lá fisicamente, né? Então, a gente vai fazer 5 rotas e que foi pedido agora, ao invés de ser só rota rosa, por esse cenário de violência que ficou muito mais evidente na pandemia, serão rotas rosa-lilás. Bacana. Pode falar, doutor, Vou fazer um comentário aqui em relação ao machismo. Você citou aí do machismo, mas independente do outubro, a gente já melhorou muito. Eu lembro de como... Mas isso é muito da esposa também estimulando ali o parceiro, acredito eu. Não, o parceiro é outra questão. Eu quero dizer que eu já vivi o tempo que o homem não usava blusa rosa. A cor rosa. Hoje a gente usa sem nenhum problema. Era motivo de piada quando um homem tivesse com a blusa rosa. Onde tu comprou essa aí, tinha para homem? Então essa brincadeira... Doutor, agora há pouco a gente teve uma ministra ressaltando esse absurdo. Mas, de modo geral, foi vencido essa questão. Eu tenho muitas camisas rosas, independente de outubro rosa. Então, se venceu. E em relação ao câncer de mama masculino, a estatística não falha. Eu já questionei uma vez em grupos de discussão, é 1 para 100. De cada 100 casos de câncer de mama, 99 mulheres e um homem. Que seria 1%, né? É 1%. E o que é que acontece aí? É complicado você dizer, fazer campanha para o câncer de mama masculino devido à baixa incidência. Você faz a campanha de saúde pública para as doenças de maior incidência, mas não pode esquecer que existe. E, infelizmente, ele tem alguma característica diferente, porque, obviamente, a mama da mulher é mais volumosa e o tumor, a proporção tumor-mama, é muito frequente se realizar uma cirurgia que a gente chama quadrantectomia, ou cirurgia conservadora da mama. De um quadrante apenas. Tira um quadrante e conserva o restante da mama. No caso do homem, isso é mais complicado. Então, no caso do homem, sempre o tratamento é retirada da mama. Sem fazer piada, isso é igual peito de homem, não serve para nada. Mas é uma doença séria que, por ele não se examinar, por não existir essas campanhas, muitas vezes aparece na fase mais tardia. Às vezes, confunde com a ginecomastia. Sim. A ginecomastia é aquilo que a gente sente quando está na puberdade, que a glândula fica mais sensível. Sim, aí que não volta, pode aparecer e regredir. Maior, sim. Que também não tem a ver com obesidade, ou tem relação direta? Tem relação, e eu digo sempre o seguinte, que nenhum médico indica operar a ginecomastia. Quem indica é o paciente. É quando ele se sente incomodado de ficar sem camisa, na frente dos amigos. É bem estético, então, né? É estético, não chega a ser doença, mas é um direito da pessoa querer operar aquele aumento do volume da mama no homem, que ele se sente incomodado na praia, na piscina. Tira a camisa para tomar banho, essas então, coisas. É uma alteração, que é aumento da mama no homem e que não tem relação com câncer. Não, só para explicar, é pedido a biópsia, no caso, né? Tudo que se tira é feito biópsia. Mas não tem relação direta com... Mesmo que você tenha feito uma biópsia antes, por punção, que a gente chama core biópsia,
tem um diagnóstico de câncer. Tirou uma área, seja da mama ou de outro órgão, tudo é encaminhado para biópsia. Então, no caso da ginecomastia, pode ser feita a cirurgia, mas é sempre feito também o diagnóstico com câncer de mama. Então, se tiver um abaulamento na mama no homem, faz o exame, se no caso só ultrassom ou associar a mamografia, o homem também pode fazer, não é feito como rastreamento que a gente é feito para a mulher. Toda mulher deve fazer mamografia. Agora, se o homem apresentar um nódulo na mama, procurou o especialista, ele pode solicitar mamografia e ultrassom, se for jovem, apenas ultrassom, e excluir o câncer, fazendo uma punção e diferenciar entre o câncer de mama masculino ou a ginecomastia. Perfeito. Olha, só para a gente continuar aqui nesse assunto, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, cerca de 1%, como o doutor falou, dos pacientes com câncer de mama são homens. Aí, entre o público do sexo masculino, a doença é mais recorrente a partir dos 60 anos de idade. No entanto, também há registro de pessoas mais novas. A retração ou inchaço do mamilo, a região da axila aqui, pele enrugada, vermelhidão na mama, são sinais de alerta. Quem mostra para a gente é o repórter Everton Lucas. Paulo é médico e trabalha no Centro de Imagens do Hospital Geral Dr. César Calles. Este ano sentiu um caroço no peito e começou a investigar. O diagnóstico foi câncer de mama. O prognóstico bem positivo, mais de 90% de chance de cura. Isso porque foi descoberto ainda no início. Claro que ocorrem em você, ainda mais você sendo um médico, né? E logo no dia seguinte eu já comecei a investigação. E com uma semana já estava concluído, realmente era um carcinoma invasivo, né? Então, assim, no início você choca um pouco, depois não quer muito acreditar pela probabilidade pequena. O médico pode ser considerado uma exceção, afinal, a cada 100 casos de câncer de mama no mundo, um incide no sexo masculino. Paulo tem uma prima e uma irmã com histórico de CA na mama. O autoexame no homem é importante que ele faça e que procure um especialista se detectar alguma coisa, né? Que é uma forma bem mais fácil de fazer, bem mais fácil de detectar do que na mulher. Todos os anos, o câncer de mama atinge uma média de 14 mil mulheres. E de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, quando se trata dos homens, esse número é reduzido para 200 casos por ano. É um número bem pequeno, mas que inspira cuidados. Não só no homem quanto na mulher, você ter uma vida saudável é um fator protetor contra o câncer de mama e outros cânceres. Então, ter vida saudável, fazer exercício físico, uma alimentação rica pobre em gorduras e ingerir poucas bebidas alcoólicas e não fumar são fatores que protegem contra o câncer de mama e outros cânceres. São dicas importantes para levar para a vida. Eu comecei, antes de chamar a reportagem, falando dos sintomas que levam a crer que é necessário investigar. O senhor pode enfatizar para a gente, doutor, por favor, no caso do homem? No caso do homem, o mais frequente é o nódulo. O nódulo por trás do mamilo, a gente chama retroareolar. Parece que quando a gente estava na puberdade, aquela coisa alta que incomoda um pouco, é parecido com aquilo? Pode ser, mas na puberdade ela pode regredir. Tá. E como foi dito, na faixa etária mais avançada, se nota um nódulo, um abaulamento por trás do mamilo. Se não procurar a tempo, aquilo pode ulcerar, virar ferida, pode sair da mama para a axila, que a gente chama, quando está localizado na mama, é doença local. Quando da mama passa para a axila, a gente chama locorregional. E ou disseminado se for para algum órgão à distância, o que o leigo chamaria enraizado. Então, o que a gente quer, de um modo geral, no câncer, é tratar o mais cedo possível. Quanto mais cedo, melhor. Quanto antes, melhor. O diagnóstico e o tratamento. Então, do homem, seria realmente, como foi dito, a cirurgia que é fazer a mastectomia, conforme o estádio que for encontrado, o tamanho e se chegou na axila, a radioterapia e ou quimioterapia. Então, o tratamento do câncer de mama no homem é muito semelhante ao da mulher. Sim. Até mesmo pelos poucos casos que existem, os poucos trabalhos com o homem, então se trata em analogia com a mulher. O meu amigo Olívio falou na reportagem do cuidado. Sim. Hoje eu estou vendo que se está falando menos em autoexame. Hoje a gente está falando mais em autocuidado. O que é que muda?
mais abrangente. Tá. O autoexame, não é só o toque, né? O autoexame, a gente orienta a mulher. Rolou uma polêmica uns anos atrás querendo anular o autoexame. Por quê? Porque a mamografia é melhor. Se uma mulher notar um tumor na mama de 2 centímetros, é melhor do que 3. De 1 centímetro, é melhor do que 2. Mas a mamografia, ela pode encontrar antes de ser palpável. Então, se ela encontrar alguma alteração na mamografia, como microcalcificações, que só a mamografia vê, nem palpa, nem ultrassom vê, é na fase bem inicial, que pode encontrar um tipo de tumor que a gente chama ductal in situ. In situ quer dizer no lugar. E esse tumor ele não tem o poder de metastatizar. Então, o grande... Mas pode ser um câncer, é um câncer na fase mais inicial. Tá. Então, o grande lance da mamografia é esse. É encontrar nessa fase em que a chance de cura é altíssima. E o autocuidado. Não deixa de fazer o autoexame, porque se encontrar de 1 centímetro é melhor do que 2. Com certeza. E também aquelas recomendações que foi dita, da boa dieta, atividade física. Isso é para a vida, na verdade. É para a vida, mas se a pessoa tiver um cuidado, além do toque, com a sua alimentação, com a atividade física, é importante para tudo. Porque quando você diz é para a vida, é importante para o coração da pessoa. Mas existem estudos que mostram que a atividade física reduz o risco de câncer. Eu gostaria só de complementar. Claro, Valéria. Inclusive tem um marco temporal para essa mudança do autoexame para o autocuidado, né? Em 2011, o Brasil instituiu o programa Plano Nacional de Enfrentamento das DCNTs, doenças crônicas não transmissíveis, grupo do qual o câncer faz parte. Então, naquele momento, foi nesse Plano Nacional de Enfrentamento das DCNTs que apareceu o grande estímulo à atividade física, o grande estímulo à alimentação saudável. Então, o que é que nós começamos eu era, inclusive, ponto focal na época aqui no Ceará. O que a gente estimulava na época? O autoexame continuou sendo uma coisa importante, sim, claro que sim, mas aliado agora à questão da atividade física, alimentação saudável e os hábitos saudáveis em geral. Inclusive, nesse plano de enfrentamento foi que apareceram as academias populares, por exemplo, foi fruto desse estudo, né, desse plano de enfrentamento. Então, para nós, hoje, a gente anda com a nossa faixa, a gente vai para o nosso slogan, a nossa luta é todo dia, porque, de fato, nós estamos de São João a pré-carnaval, nós temos, inclusive, um bloco Saúde é o que interessa, para pautar essas coisas. Criamos o programa Eu Me Cuido, Faço Minha Parte, porque esse programa foi justamente para devolver para o cidadão e a cidadã a responsabilidade com a saúde dele, que as pessoas cobram, mas não faz sua parte, né? É verdade. Então, o que é que nesse sentido a gente criou, e a gente entra com aquela nossa faixa que diz o que a Organização Mundial de Saúde preconiza: 30 minutos de atividade física em qualquer fase da vida poderá inibir até 30% a incidência de câncer. Então, essa faixa ela é rápida, ela é de alto impacto. Você apresentando uma faixa dessa, se a população se apropriar disso, certamente vai correr, vai andar de bike, vai fazer o que quiser, contanto que mexa o corpo. E a caminhada, por exemplo, é um grande exemplo disso, né? E as pessoas costumam, nessa questão da alimentação, quando a gente vai dar nossas palestras, as pessoas costumam querer atrelar essa iniciativa que é da pessoa, querer responsabilizar, por exemplo, a alimentação saudável. Vem sempre a questão do recurso financeiro. Mas eu não tenho dinheiro para comprar. Quem tem dinheiro é quem pode praticar uma alimentação saudável. Não necessariamente, porque os mesmos R$3 que eu como a coxinha gordurosa, eu posso comer uma fruta, né? Então, é nesse quilo de banana. Então, é nesse sentido, aliás, ninguém pode mais nem dizer que está preço de banana, que banana está cara, né? Não, mas R$3, acho que está 2 e pouquinho, R$3 é o dá para comprar. Quilo, então, não adianta alegar a questão, por exemplo, atividade física. Aí a gente já traz para outro aspecto do movimento, que é justamente nossos diálogos rosa. Galera, a gente sempre vai arrumar 1 milhão de desculpas para não fazer Exatamente. o que se deveria. Isso aí, é um fato. Aí você pode dizer assim, não, mas eu não faço atividade física pelo tempo, porque a segurança... Nós estamos agora, vamos trazer para mais uma vez os nossos diálogos rosa agora, nessa edição. Nós estamos conversando com a segurança pública, porque é fato, a mulherada, por exemplo, quer ir caminhar no começo da noite, e aí vai para um parque ou para uma zona nossa aqui em Fortaleza, a cidade está toda nessa alerta de combate à violência urbana, e acaba que a gente está com esse diálogo também, para que a gente consiga... Ter esse suporte da segurança pública, Por isso que a gente, daqui a pouco, certamente, a gente vai falar desses diálogos rosa, que é justamente um eixo de atuação do movimento, que é a intersetorialidade na prática. Doutor Fernando, a gente
sempre gosta de ressaltar o que é que o paciente deve ficar atento. Um desses fatores é o fator genético. Por que ele é tão importante ter esse histórico na família, por exemplo, e se pula de uma geração para outra? Eu já ouvi muito isso. Se a avó teve, é mais fácil a neta ter. É um fator muito importante. A gente, quando faz a história clínica, a anamnese do paciente, levantar o histórico familiar. E no nosso caso, o mastologista, a gente levanta o histórico familiar de casos de câncer de mama, de ovário, que também é relacionado, e câncer do modo geral na família. Por quê? Como você disse, tem um maior risco. Você não pode dizer que se a pessoa tem a irmã com câncer de mama ou a avó, a mãe, aquela pessoa vai ter. Ela tem um risco mais elevado. Risco, tá. Então, a gente faz esse heredograma da pessoa e, no caso, ou o próprio médico solicita o estudo genético ou encaminha para um especialista, que é o oncogeneticista. Isso tudo a gente tem aqui no Ceará. Tem aqui no Ceará, entre aspas. A ANS, Agência Nacional de Saúde, obriga os planos de saúde a dar esse estudo, mas na rede pública não é disponibilizado. Então, a pessoa que tenha 2 familiares com câncer de mama, vamos supor, eu estou com uma paciente aqui, ela teve a mãe e uma irmã com câncer de mama. Essa pessoa é encaminhada para o estudo genético. Os 2 principais genes relacionados ao câncer de mama são aqueles que ficaram famosos em 2013 com a Angelina Jolie. Que ela deu uma grande ajuda, bonita. Foi muito importante aquele momento. Que ela retirou as mamas para prevenir um possível câncer. Foi isso que acontece. Por quê? Porque a pessoa que tem a mutação genética desse gene, BRCA1 ou BRCA2, tem um risco de 60% de vir a ter o câncer de mama. Então, é um risco elevado até o seu final da vida. Então, a pessoa que tem a indicação de fazer o estudo, realiza o estudo. Tendo a mutação nesse gene, ou algum outro que também é relacionado com câncer de mama, como PALB2, FEC2, TP53, é indicada a cirurgia que a gente chama mastectomia redutora de risco. Mesmo sem ter o câncer diagnosticado. Sem ter doença. Não é muito radical isso, não, doutor? É porque geralmente essa pessoa que é feito o estudo é feito porque ela teve um caso na família. Ela passou o sofrimento de ver um familiar ter tido câncer, ter feito a quimioterapia. Não quer sentir aquela tristeza. Então ela já viveu aquilo. Doutor, eu prefiro tirar a mama do que eu passar o que a minha mãe passou. É o que a gente ouve. Então é radical você tirar um órgão sadio. Mas aquela pessoa tem um risco elevado. Você não pode, não deve tirar se não tiver o estudo genético. Então, esse estudo genético é muito importante você saber quem deve fazer. As indicações vão aumentando. A indicação dos Estados Unidos é que toda pessoa que tem um câncer de mama deve fazer o estudo genético. Aquilo vai servir para ela em relação à outra mama, bem como para seus familiares. Mas quem decide a retirada é o paciente? É uma decisão conjunta. Por exemplo, às vezes o paciente pede. Agora, se tiver a mutação, o médico indica. Mas nenhum paciente ele tem autonomia. Isso é um princípio bioético. Ele tem autonomia. Nem se ele tivesse a doença, ele não poderia operar se não quisesse. Quanto mais uma cirurgia redutora de risco. E hoje, toda cirurgia é feito um TCLE, Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. É explicado ao paciente, ele assina sobre os benefícios e risco daquele procedimento. Você não pode operar um paciente sem que ele esteja consciente dos benefícios e riscos. E toda cirurgia pode ter complicação. Ninguém opera para ter complicação, mas é inerente ao procedimento. Doutor, pegando ainda esse mote, a mulher, principalmente quem já amamentou, corre o risco de ficar, por exemplo, com fibrose mamária, que é leite que pedrou aqui e tal. Também pode ser motivo para se preocupar ou não tem relação nenhuma com câncer de mama, por exemplo? Não, o fato desse chamado pedrada aí, não. O que tem epidemiologicamente é que a mulher que não teve filho ou tem após os 35 anos de idade, tem um maior risco do que aquela que tem o filho precocemente. Antigamente, as mulheres tinham maior quantidade de filhos e mais cedo.
Hoje, devido às mudanças de costume, a mulher trabalha, faz mestrado, faz doutorado, adia o seu primeiro filho. Então, epidemiologicamente, quem não tem filho, nulípara, ou que tem um filho após 35 anos, que a gente chama primípara idosa ou primípara tardia, tem o risco um pouco mais elevado. Esse pouco mais elevado não é igual ao histórico familiar, como uma mãe ou uma irmã com câncer de mama. E a nossa alimentação, ela tem uma relação direta com o aumento do caso de cânceres no mundo? Essa alimentação totalmente industrializada hoje em dia? É o que se defende da boa alimentação. Descasque mais e desembale menos. Mas o alimento que a gente está descascando vem cheio de agrotóxico também, então... Mas aí você não pode além... Aí você vai procurar o orgânico e tal, mas na teoria a alimentação com mais fibra é melhor para o câncer de mama, para o câncer de cólon, de intestino grosso. A fibra é importante, diminui gordura. A gordura está relacionada com hormônio, com estrogênio, está relacionada com câncer de mama. Então, a alimentação saudável, atividade física, não sedentarismo, é diretamente relacionado à qualidade de vida com o menor risco de câncer. E o cigarro e a bebida? O cigarro, você relaciona o cigarro com o câncer de pulmão. Mas ele está relacionado com todo tipo de câncer, inclusive câncer de bexiga. No de mama, nem tanto. A bebida é relacionado com o excesso. Se tiver em pouca dose, não afeta. Mas é dito que mais do que 2 taças de vinho aumenta o risco de câncer de mama. Complicado. Valéria, o movimento, vocês atuam em muitos segmentos, inclusive nesse lado de dar um suporte psicológico e da aparência física da mulher, geralmente, quando está em tratamento, perde cabelo, a mama retirada, que é importantíssimo também. Isso acho que a gente não para muito para pensar no quanto isso é importante para a retomada da vida no pós-tratamento, né? Isso. Inclusive, o movimento Outubro Rosa ele trabalha em 2 grandes frentes. O combate ao câncer de mama, que seria justamente o estímulo a esses hábitos saudáveis, os cuidados médicos em geral, e a questão do enfrentamento, que aí vem a gente dar suporte do advocacy e estimular a autoestima e outras coisas mais, na questão daquela mulher que é chamada carinhosamente de vitoriosa, que é a mulher que teve ou está passando pelo câncer de mama. A gente trabalha nessas frentes de combate e enfrentamento para que a gente consiga também essa garantia de que essa mulher está assistida, que os direitos dela estão garantidos na nossa linha de atuação, que é o advocacy. Inclusive, aqui eu queria ressaltar que nessa edição 2021, estamos fortalecendo uma grande parceria com os grupos de apoio que a gente sempre teve essa parceria desde a primeira edição em 2009 até hoje, mas nessa edição a gente queria aqui ressaltar o papel da Associação Toque de Vida, que é a associação mais antiga de mulheres mastectomizadas do Ceará, tem 28 anos de atuação e é uma associação que tem se dedicado a isso. Agora, fazendo aqui uma alusão a uma fala do doutor Fernando, essa questão das mulheres não ter filho e tudo mais, a gente lembra que o movimento Outubro Rosa aqui no Ceará, ele assumiu o papel de ser 100% inclusivo. Daí a gente tem Outubro Rosa quilombola, Outubro Rosa indígena, Outubro Rosa LGBT, para mulheres lésbicas e bissexuais, Outubro Rosa povo de terreiro, como vamos fazer agora em 2 locais, pessoas com deficiência, população em situação de rua, população em situação de privação de liberdade. Todos esses sujeitos do SUS, e nessa edição 2021, ficou mais aguçado, porque além da gente estar nessa coordenação do Movimento Outubro Rosa, eu também estou como Conselheiro Estadual de Saúde, a gente está na CDSUS, que é justamente a Comissão da Diversidade de Sujeitos do SUS. Cada segmento desse que eu falei agora tem uma especificidade que precisa ser observado em relação à garantia de saúde, já que a gente está num país onde a saúde tem 3 grandes tripés, né? É direito social, é direito humano e direito constitucional. Por exemplo, essa edição que a gente está fazendo com as quilombolas, a gente vai ver lá. E outra coisa que é muito importante salientar aqui para a população, a gente faz isso sem a questão da falácia do Outubro Rosa puro e simples, da campanha. A gente faz o Outubro Rosa quilombola no quilombo. A gente faz o Outubro Rosa de terreiro lá no terreiro. A gente faz com as indígenas na aldeia, porque aí é uma oportunidade, e assim vai, né? Porque é uma oportunidade também da gente observar os determinantes sociais que envolvem aquela população. Então, é uma forma também de envolver na campanha, é uma forma de dizer que vale a pena, e a gente acaba estimulando a saúde inclusiva,
que fala de gestores, fala da população em geral. Em prática isso, né? É por isso que a gente diz que a gente tem a intersetorialidade na prática e tudo que a gente faz no propósito de engajar e de gerar impacto nas políticas públicas. Se não for isso, o resto é só palma mesmo, mas a gente quer mesmo aplaudir. Chegar lá, essa Valéria não para. Olha, a realização do exame de mamografia pode reduzir em até 41% a mortalidade do câncer de mama. Por isso, muitos centros de diagnósticos por imagem fazem uma verdadeira força-tarefa nessa época de Outubro Rosa para atender essa demanda. Mas o exame pode ser feito em qualquer época do ano e os homens também devem recorrer à mamografia quando recomendada por um especialista. As mamografias já são rotina aqui no Hospital Geral Dr. César Calles. Cerca de 300 procedimentos são realizados mensalmente. Mas agora, em outubro, por conta da campanha de prevenção ao câncer de mama, essa demanda deve dobrar. Com o objetivo de a gente auxiliar no diagnóstico precoce do câncer de mama, e a gente está incentivando toda mulher acima de 41 anos a fazer as mamografias, né, de rotina, e aqueles que tiverem algum nódulo também para auxiliar no diagnóstico. Até porque o câncer de mama, quando é diagnosticado no início, o tratamento é eficaz. Para fazer o exame no Hospital Geral Dr. César Calles, é preciso de encaminhamento médico do posto de saúde mais próximo da sua casa ou do hospital do respectivo município. E nunca é demais lembrar, mulheres que têm um histórico de casos de câncer de mama na família, parentes de primeiro grau com idade abaixo de 40 anos, câncer de ovário ou câncer de mama em homens da família podem ter predisposição genética e risco elevado para a doença. O exame físico, aquele que a mulher pode fazer em casa mesmo, é bastante importante. Mas é que a mamografia consegue diagnosticar o câncer de mama com bastante antecedência, antes mesmo dele se tornar palpável. Isso aumenta e muito as chances de ter um tratamento de sucesso. O câncer de mama ainda não pode ser prevenido totalmente. Porém, existem algumas recomendações básicas que ajudam a reduzir o risco para o aparecimento da doença. Além do autoexame e da mamografia, é aconselhável levar uma vida saudável com uma dieta equilibrada, praticando exercícios físicos, controlando o peso corporal e evitando o consumo de bebidas alcoólicas. Além disso, a amamentação também é considerada um fator protetor. Tem que se cuidar. Estou vendo aqui o doutor Fernando com uma camisa. É da campanha desse ano, doutor Fernando? Pois é, então aqui eu estou deixando aqui para produção. Ah, bacana. A nossa camisa desse ano. Quanto antes, melhor. O slogan desse ano, eu já citei os outros, é importante a gente chamar atenção realmente do quanto antes, melhor. Quanto antes diagnosticar, melhor. Quanto antes tratar, melhor. O tratamento de câncer de mama, ele envolve a cirurgia, quimioterapia, radioterapia, terapia-alvo, imunoterapia, pode ser importante a fisioterapia, a acompanhamento psicológico, tudo isso. Então, se você diagnosticar precoce, pode inclusive evitar em alguma fase. Se diagnosticar muito precoce, há casos que se evita a paciente fazer quimioterapia, o que melhora em muito a qualidade de vida. Então, não sei se nós estamos encerrando, se dá para falar um pouquinho. Se vai ser a última fala, a reforçar o diagnóstico precoce. Quanto antes, melhor, porque é a qualidade de vida e maior a chance de cura. Sem esquecer o autocuidado e os exames de imagem, quando indicado a partir de 40 anos, sem esquecer a paciente com histórico familiar deve iniciar mais precocemente. E não precisa esperar Outubro Rosa não, né? Vou repetir o que eu falei, sem querer ser chato. Por favor. Mas a gente deve trabalhar para sair da campanha e virar um programa. De que as pessoas tenham aquela linha de atendimento do posto ao serviço secundário, ao serviço terciário, porque a mamografia, se você entrevistar os gestores, não, os mamógrafos existem. Estão ociosos, já ouvi muita matéria sobre isso. Mas o maior problema que nós temos hoje em Fortaleza, estado do Ceará, eu vou relatar aqui, esperar que no próximo ano eu não repita a mesma coisa, que um achado que se procura na mamografia são as microcalcificações. A microcalcificação, conforme a característica e a classificação, ela pode ser um achado de um tumor inicial, de um carcinoma in situ. E a única maneira de fazer biópsia desse achado é por estereotaxia, que é pela mamografia.
E essa biópsia na rede pública de Fortaleza e do Ceará como um todo é dificílima, não é difícil, é dificílimo de conseguir. O maior bloqueio, a maior barreira hoje no diagnóstico do câncer de mama é quando a mulher tem necessidade de fazer uma biópsia por estereotaxia, de conseguir essa biópsia. Conseguir a cirurgia não é tão difícil. Os hospitais especializados existem com excelentes serviços. Pelo SUS tem excelentes serviços. Mas conseguir essa biópsia é uma barreira muito grande hoje em dia. Tomara que mude. Valéria, eu queria que você mostrasse também e falasse da programação que é durante o mês de outubro inteiro, né, do Outubro Rosa. Na verdade, essa nossa camisa que já está mundialmente conhecida, ela fala justamente do autocuidado aqui atrás. Ela fala que a nossa luta é todo dia, que é o nosso slogan, né? E a gente aproveita esses momentos finais aqui para dizer o seguinte: as pessoas têm que fazer a sua parte, o movimento é um movimento social, a campanha é uma campanha de conscientização, mas que está a questão do cuidado com a saúde tem que ser a partir de você mesmo. Então, outra coisa que eu queria ressaltar muito é que essa luta vale a pena. Eu queria dizer que nesses 13 anos aqui no Ceará, de muitos desafios, de muitas lutas, a gente teve muitas conquistas. E tudo que se consegue nesse país, seja na educação, na moradia, na segurança, na própria saúde, tudo foi fruto também da força popular, dos movimentos sociais, do nosso grito, especialmente nesse momento que a gente não pode retroceder. No caso da oncologia, nós estamos aí com a nossa portaria dos mamógrafos móveis que ninguém dá conta, a gente está aí com a nossa portaria de expansão da radioterapia que ninguém dá conta, a gente está aí com esse imbróglio todo, até a medicação de alto custo, a gente corre o risco se a gente não estiver nas ruas exigindo os nossos direitos, fazendo a nossa parte como cidadãos e cidadãs e fazendo nossa parte também, se cuidando, obviamente, e vigilantes. O Outubro Rosa tem um grande alerta em relação ao controle social. Então, obrigada pelo espaço. A gente que agradece. Quem quiser acessar a programação esse ano? A programação está vastíssima, né? Visitem nossas redes sociais, no Facebook Outubro Rosa Ceará, no Instagram Movimento Outubro Rosa. A gente tem programação aliás, começamos esse ano mais uma inovação, né? Começamos com o Esquenta. No último dia 30, a gente fez uma ativação do Grupo Rosa, que é um grupo de ativistas, chamando para a luta do mês inteiro, que não é fácil. A gente está fazendo, em média, 4 a 5 atividades por dia, entre físicas, atividades presenciais e atividades virtuais, mas o fato é que o recado está chegando e que quando a gente faz a parte da gente, a gente fica legítimo para cobrar. Perfeito. Quem não faz, já nem tanto, né? Só tenho a parabenizar os dois pelo trabalho aí, incansável e referência, e agradecer, claro, essa luta que é nossa, né? É de todos. Estamos juntos. Estamos juntos. Com certeza. Obrigada. De Cena Pública vai ficando por aqui. Claro, quero agradecer a presença do Dr. Antônio Fernando Melo Filho, que é médico mastologista e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia no Ceará, e da coordenadora do movimento Outubro Rosa, Ana Valéria Mendonça. Aproveito mais uma vez para te convidar a acompanhar a nossa transmissão nas redes sociais. Tem Facebook, Instagram, que é o @TV Ceará, e o canal da TVC no YouTube. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima semana.